Primeiro sobre o movimento ondulatório. O movimento ondulatório sempre é para baixo, para cima e para baixo. Só que há uma confusão muito grande entre essa primeira descida. Essa primeira descida é por um motivo específico. Eu tenho que iniciar o movimento. Nós chamamos de quebrar a inércia, né? A inércia significa que eu estou parado. Eu preciso começar o movimento. Não dá para começar o movimento de repente, né? Eu preciso primeiro flexionar os joelhos para poder iniciar o movimento. É como caminhar. Ninguém caminha assim, né? Ninguém percebe. Mas o que você faz é flexionar o joelho de trás e empurrar o piso e andar. Aqui ele já flexionou de novo, de trás. E aí assim eu vou seguindo. Num passo mais comprido, é mais fácil perceber. Se eu tivesse impondo um sorri para andar, o que eu faço aqui de fato é flexionar o joelho de trás para poder posicionar o pé de trás corretamente para que ele possa empurrar o chão. Eu empurro o chão e aí, pelo atrito eu consigo andar, certo? O atrito me faz andar. Então aqui eu empurro o chão e ando. E quando eu ando, eu não ando reto assim, né? Meu corpo sobe e desce naturalmente. Então numa base maior eu faço 1, 2, 3. 1, 2, 3. A caminhada é assim. Só que como o passo é mais curto, não dá para perceber. Mas de fato eu sempre subo e desço. E o primeiro movimento sempre é para baixo, porque eu preciso flexionar o joelho de trás para poder andar. Quando não soube é a mesma coisa, se eu estou em posição de caminhada, quando não soube e quero avançar, a primeira coisa que eu faço é flexionar o joelho. Por que eu flexiono o joelho? Para poder posicionar o meu pé de trás de forma que ele possa empurrar o chão para que eu possa andar. Tá? Então, esse para baixo, na verdade, é uma forma simplificada de dizer que eu tenho que flexionar o joelho de trás. Tá? Porque flexiona o joelho. Muita gente ia buscar alguma outra maneira de não abaixar o corpo. Né? E de fato ele abaixa naturalmente. Eu só tenho que fazer isso. Porque muita gente faz isso. E aí está errado. Porque o objetivo não é descer. O objetivo é iniciar o movimento, quebrar a inércia. Então eu só tenho que posicionar o pé de trás. Quando eu faço esse movimento, naturalmente meu corpo já abaixa um pouco. É o suficiente, eu já quebrei a inércia. Agora eu empurro o chão e caminho, faço isso. Tá? Só que o pé passa mais rente ao chão. Tá? Então, na verdade, não é assim como muita gente faz. Isso não tem nenhum sentido. E também não pode ser assim, ó. Muita gente também faz. Para no meio do caminho desce, não tem nenhum sentido isso. Porque se eu faço isso aqui, eu estou começando o movimento aqui nesse ponto. Era como se eu estivesse assim e fizesse isso. Então não adiantou nada eu estar lá atrás e iniciar o movimento com o objetivo de gerar velocidade para poder aumentar a força no movimento. Até aqui tudo bem ou não? Sim, senhor. De verdade? Sim, senhor. Então o que eu tenho que fazer é, não tenho que descer, eu tenho que possibilitar a minha caminhada. Tenho que flexionar. Tá? E aí eu vou agora se mudar o movimento. Essa é a ondulação. Tá bom aí? Sim, senhor. Tá bom aí? Sim, senhor. A mesma coisa correndo num sogue, quando eu estou aqui. Pode precisar mais. Quando eu estou aqui num sogue. Muita gente faz assim, ó. Desce exageradamente. O objetivo não é descer, é iniciar o movimento. Quebrar a inércia é só isso. É só isso. É só iniciar o movimento. E eu subo, e aí sim, agora eu preciso descer. Eu quebrei a inércia, eu subi e desci. O que significa, se essa minha primeira descida pode ser grande, significa que a minha base está errada, porque já é uma base baixa. Então, se eu fiz assim, significa que eu já estava errado. Aqui estava errado. Eu não sou assim. Então, daqui não dá para eu abaixar muito. Né? Então, daqui eu tenho que abaixar pouco. Tiro a mão da cintura, coloco, subo tudo e desço bastante. 1 e 2. 1 e 2. Entendido isso? Sim, senhor. Então essa primeira descida, ela é sutil. Ela é quebrar a inércia, não é exagerada. Essa é a primeira observação. Depois eu subo o máximo possível e desço. Outra questão importante. Aqui no sobe, eu estou em uma posição estável, eu estou parado. Né? Então eu subo tudo e desço. Indo no sobe, quando eu estou no mesmo lugar, por exemplo, endossando, faço os próximos movimentos, também estou parado. Né? Mas se eu estiver caminhando, o ponto mais alto é onde? Isso é importante. O ponto mais alto não é aqui. Esse é o ponto mais alto possível.
mas não é na prática que deve ser executado. Porque aqui eu tenho equilíbrio. Se eu faço isso, eu consigo parar o movimento. Só que eu tenho que aproveitar minha velocidade inicial para, nesse momento, eu já estar com velocidade. Se eu zero o movimento aqui, é como se tivesse parado, iniciando aqui, porque eu já não estou nada aqui de trás. Então, o meu ponto mais alto tem que ser um ponto de desequilíbrio. Tem que ser além do meio. Tem que ser aqui, o ponto mais alto. Porque eu não consigo parar. Né? Aqui eu não consigo parar. Aqui eu já tenho que continuar o movimento. Então, o ponto mais alto não é no meio, é um pouco à frente. Ok? Sim, senhor. Aí? Sim, senhor.